E aí, pessoal? Eu vi uma postagem desses grevistas das faculdades aí. Basicamente, ele disse que o governo Lula é neoliberal. Neoliberal. Eu pergunto para esses caras aí, que se diz de esquerda, que estão lutando pelo Brasil, professor de faculdade, não é que eles estavam de 2016 até o final de 22. Eles estavam. O governo, o que era o governo de 2016, o golpe até 2022? Será que era uma esquerda? Pela lógica dele, deve ser. Porque eles não recebem aumento. Cara, um cara que deveria saber o que aconteceu com o Brasil nessa época aí. Um cara que deveria saber que o Lula recebeu um, um, um orçamento deficitário, que eles empurraram os precatórios. O cara que deveria saber, no mínimo do mínimo de economia, para saber por quê. E outra coisa muito especial, já que ele se diz de esquerda, ele se diz de esquerda e chama o governo do Lula de neoliberal. Olha bem, neoliberal. Não é nem liberal, é neoliberal. Ele deveria saber quem valorizou eles antes. Ele deveria saber que foi de 2016 até o final de 2022 que eles perderam 40% do poder do salário deles. E ele deveria saber, sobretudo, que o trabalhador perdeu muito mais. O trabalhador aqui embaixo, que a economia agora está melhorando. Muitos perderam tudo, perderam o emprego. Que agora está voltando a ter emprego aqui. Porque ele deveria saber que foi daquele governo fascista que, que, que fez a economia descambar. Que daí não tem como. Se a economia não cresce, eles não recebem. Ele não é general, ele não é juiz. Juiz, se acontecesse o que acontecer, se o Brasil se endividar para eles receber, eles vão receber. E tem juiz aí, que nem aqueles de Rorônia lá, que no mês receberam mais de 1 milhão. Fora os outros que continuam recebendo e podem cometer crime. E os que ganham mais de 200 mil, 500 mil. Tem uma lista aí, eu vi do Paulo Pimenta, acho que mostrou uma lista. Cara, não dá para entender essa gente aí. E daí tem um comentário lá de um cara que se diz funcionário público. E daí ele concorda com o cara, funcionário público neoliberal. Se pode uma coisa dessa. Imagina, deve ser aqueles funcionários, sei lá, de cabide, sei o quê. Porque ele fala que no funcionalismo, não sei o quê, mas ele não fala se é federal, estadual, municipal, enfim. Bom, mas teve um aqui que trabalhava aqui na prefeitura aqui da minha cidade, não sei se ele já se aposentou ou quê, mas enfim, ele era contra as tais leis trabalhistas. E eu disse para ele, tá, mas então vai lá e diz pro prefeito que tu tá a favor das leis trabalhistas. Quando tu sair na quinta-feira para ir lá comprar muamba no Paraguai, diz para ele te botar para rua, que nem qualquer outro funcionário da iniciativa privada que fizer isso, vai para rua. Aí eles ficam bravos comigo, eu sou o radical daí. A verdade ofende mais do que se eu tivesse mentido sobre o que ele faz. Então é complicado esses caras não conseguir entender o que se passa. Porque perder 40%, eu estou falando diretamente dele, de quem apoia essa ideia, perder 40%, quietinho, tudo bem, tá com medo do Minto, né? O Minto tem os milico bravos, os milico que quer matar repórter, que fazem. Estou falando em relação, comparação com 64, né? Quer matar jornalista que faz jornalismo. Lógico, a UPIG, a Globo, a Record, a Band, esses aí estão livres, você pode. Isso não é jornalismo. Eles querem matar jornalista, então tem que ficar quieto os professores também, né? Aí entra um democrata que tem que arrumar toda a cagada que fez desde o golpe até o final de 2022, daí eles querem tudo de uma hora para outra. Cara, isso me deixou muito indignado, muito indignado. Porque, cara, no mínimo que a gente espera de um professor de faculdade é um pouquinho mais de conhecimento. Quer continuar lutando para recuperar todos aqueles 40% que vocês perderam, continuam lutando.
Mas não mente, não fala um negócio desse, não desinforma, engana a gurizada. Pensa os alunos desse cara aí, o que ele não deve dizer para os alunos desse cara aí? A juventude que está crescendo, que vai... Ele já vem bombardeado pelas mentiras do PIG e da Globo, da RB Sonegação. Ele já vem bombardeado porque geralmente esses caras que estão na faculdade são classe média mais ou menos boa, já vem bombardeado por causa dos pais, dos tios do Zap Zap. Aí vem um professor e começa a bombardear eles com esses troços aí de que o Lula é neoliberal, o governo Lula é neoliberal. Aí fica difícil, né? Eles não vão conseguir compreender o que se passou, a dificuldade. Olha, se ele tivesse um pouquinho de noção para entender, o Lula fez milagre, tirou dinheiro, tirou água de pedra para nós crescer 3% e não ter a derrocada dessas. E tem outra armadilha que eu não sabia, que eu vi no Eduardo Moreira. Tem outra armadilha do precatório agora para 2025, que eles jogaram. Provavelmente se eles ganham, se o Coiso ganha, esse cara que bate continência para a bandeira americana, e tem gente que acha que ele é patriota, e tem gente que acha até que ele é de Deus. Provavelmente se ele ganha em 2025, ele ia jogar para depois de 2026 de novo. Ele ia botar, o Guedes ia continuar, né? Aí fica fácil. Cara, é de se indignar com isso. Porque eu sou um idiota, tenho segundo grau, fiz alguns semestres da faculdade e eu consigo entender isso. E o cara é professor. Para ser professor de faculdade tem que ter doutorado, né? E cair numas lorotas dessas por causa de dinheiro? Quanto é que ganha um professor de faculdade? Tu imagina, trabalhador. Mas no mínimo 5 mil, 10 mil para cima, né? Tá reclamando. Imagina o povo todo que ficou desempregado. Porque o desemprego caiu, que era 4% na Dilma, antes do golpe. Caiu para quase 12%. Ou 12%, ou mais de 12%, não sei. Eu sei que subiu um monte. Isso quer dizer que muitos brasileiros não ganharam, não perderam nem os 40% que vocês perderam. Perderam 100%. Sei lá. É triste. Como é que a gente vai formar a classe média com esse tipo de elite intelectual, entre aspas? Difícil. É difícil. E com esse tipo de funcionário público que não consegue entender, eles dois, que eles não produzem nada, eles só recebem imposto. Nem imposto eles pagam. Se descontar imposto de renda, não dá para contar, porque eles recebem, tudo que eles recebem é imposto. Da sociedade que produz aqui, do cara que planta alfacezinha, do cara que faz uma blusa. E isso que cria dinheiro na economia, que vai pagar o salário deles. É o nosso imposto. E eu não sou contra imposto, não é esse o problema. Eu não consigo entender esses caras da elite intelectual, não consegui entender isso. Os milicos, juízes, tudo bem que isso é aquela visão que eles chegam lá com aquela visão capitalista, que é eu e só eu. E eu sou o cara e não sei o quê, então eles não conseguem entender. Porque os milicos, historicamente, o juiz também, historicamente, por causa da... que vem de pai para filho, tu vê esses do TRF4, alguns deles eram filho de juiz ou de general, e foi passando de pai para filho, essa história aí. É a mesma história que quando o Dallagnol passou no concurso, que não podia, mas o pai dele era grande no MP e fez ele passar. Tinha muita irregularidade lá, não teve tanto tempo de advogado, não sei o quê. Um cara que fala conja, que fala esses negócios, que traiu o Brasil do jeito que o Moro traiu, tu acha que ele não foi ajudado de algum modo? Porque não tem cabimento, ele teve muita sorte no concurso. Sabe? Então é isso que é difícil. Como é que tu vai lutar contra isso? Contra essa desinformação? Você já vem lá de cima por causa disso. Eu quero o meu, que se dane o resto. Uma elite que não percebe que está destruindo a própria soberania, o próprio país, a nação. É difícil. Por isso que às vezes eu me indigno com esses. Eu sei que o pobre de direita aqui embaixo não tem informação, mas não tem muito. Agora a gente sabe também por quê. Por causa desses que desinformam, que não tem a visão macro, que nem os chineses têm, por exemplo. Abraço.